Oiê! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje, vocês já repararam, né? Eu tô num lugar diferente, eu tô num estado diferente. A gente saiu lá de Manaus, lá do Amazonas, e esse episódio, que é o 7º episódio do Lealcast, é aqui em Fortaleza. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Aprovado. E hoje eu tô aqui com a Brenda Aguiar, maravilhosa, que foi minha aluna, que estudou com o Método Leal, foi aprovada com o Método Leal, que recebeu esse convite essa semana. Pega de surpresa, total. Pega de surpresa. Um tempão que a gente não se via, a gente tava ali matando saudade nos bastidores, conversando. E a gente passou por um período muito, muito intenso, distante e junto ao mesmo tempo, que foi na época da pandemia, não foi, Brenda? Foi. E foi muito importante pra mim, assim, porque eu acho que na pandemia a gente se sentia muito desamparado, né? Então, ter esse contato, mesmo que de tão longe assim, foi muito importante pra mim, pra minha trajetória. Foi uma época, quando eu vim pra Fortaleza, e foi quando a gente se conheceu, foi na semana que estourou a pandemia, né? Foi, acho que foi tipo 2 semanas antes, uma semana. Uma semana, né? Eu lembro que eu saí daqui, fui pra Juazeiro, e acho que foi isso. Foi. Eu fiquei uma semana aqui em Fortaleza, fui para Juazeiro. E aí eu tava em Juazeiro quando Goiás já entrou em lockdown completo, dia 15 de março, não esqueço a data. Juazeiro ainda tava aberto, acho que 2 dias. Eu lembro que eu quase. Acho que aqui foi 18. Aqui foi 18, né? Goiânia foi antes. Eu quase não consegui voltar para casa. E eu entrei numa pira de que eu preciso cuidar dos meus alunos, como é que essa galera vai estudar no meio do caos, todo mundo desesperado. E eu comecei a fazer live todo dia. Foi. Eu acompanhava muito. A senhora fazia também muitos cursos, tipo, uma vez por semana, uma aula maior. E aí eu acompanhava também. E foi muito importante, assim, porque eu lembro que cada aula era uma área específica, mas não era só estudo, né? Ia muito também para a saúde mental, que para mim foi muito importante naquela época. Me ajudou muito com a ansiedade, tanto de prova quanto também da pandemia, associar aquilo ali com o vestibular. Então, Bonitinha demais. A gente nem contou ainda que curso que você faz e que faculdade você faz. Então, conta pra eles que curso você tá fazendo hoje e em qual faculdade. Então, gente, eu faço medicina na UFC, no campus de Sobral. A UFC... ali, eu errei a câmera. Não, ela também te vê ali. É que é muita câmera, a gente tá assim muito Tô na Globo. Eu não sou acostumada com essas coisas. Então, gente, eu faço medicina na UFC, no campus de Sobral. O UFC é a Federal do Ceará, né, daqui. E eu tô no 3º semestre e eu passei pro 2º semestre. Então, eu passei um semestre de casa, de férias. E foi isso. Bonitinha demais. Vamos fazer uma retrospectiva da sua jornada, Brenda. Eu sei que você me conheceu e conheceu o Método Leal quando você estava no cursinho, não foi? Foi. Ali no começo, né, do cursinho. Então, vamos voltar para a Brenda antes do cursinho. Eu queria saber como é que era a sua rotina de estudos, como é que era a sua relação com os estudos no ensino médio, até ali o 3º ano. Então, eu sempre fui uma aluna boa, sabe? Eu sempre... aqui tem muito negócio de turma especial, então eu sempre estudei bastante e fui uma boa aluna. Mas todo mundo sabe que o estudo pro vestibular é diferente, né? E eu que queria medicina, sempre quis medicina, então meus pais sempre era aquela coisa de tipo, pra você passar, você vai ter que, enfim, morrer de estudar e a sua vida vai ter que ser aquilo ali. E eu tenho uma irmã, minha irmã é médica hoje em dia, então ela era uma das minhas âncoras, digamos assim, que me ajudava, tipo assim, não, calma, senão tu vai endoidar. Mas é muito difícil você bater de frente assim com seus pais, do tipo, não, eu vou fazer isso, mesmo que vocês achem que não. Então, no 3º ano, e também como era a minha primeira experiência estudando para vestibular, no 3º ano eu fiquei muito bitolada, assim, mesmo que, às vezes, eu saía, não era como se eu ficasse presa em casa, mas eu saía com culpa, eu ficava, tipo assim, eu devia estar fazendo, eu devia estar estudando. Aquela coisa, estude enquanto eles dormem. Então, eu me cobrava muito. Eu fiquei muito ansiosa na época. Eu lembro que eu cheguei até a engordar, tipo, uns 8 quilos no meu 3º ano, porque eu descontava muito na comida. E eu lembro que teve uma vez que eu tive uma crise de ansiedade, porque eu não queria ir pra aula. Era uma aula extra num sábado. E aí deu um intervalo, quando foi voltar, eu disse, eu não quero voltar. Eu comecei a chorar no meio do colégio. Um desastre. Mas... E aí, quando terminou o 3º ano, eu vi que aquilo ali não dava, entendeu? Pra aguentar.
E porque eu não sabia quando é que eu ia passar, se eu ia passar no terceiro ano, se eu ia demorar 5 anos com o cursinho, não tinha como eu saber. Então, eu sabia que aquilo ali era insustentável. E aí, no meu primeiro ano de cursinho, eu pensei que eu ia ter que fazer diferente e tudo mais. E aí, tem um parênteses, né? Quando eu não passei, aí meus pais desabaram em mim, assim, dizendo que eu não tinha estudado e não sei o quê. E também eu entendo, né, que era outra época, então era outro... Meu pai dizia que quando ele foi passar no vestibular, ele só parava para tomar uma vitamina de fruta. E a mãe dele que levava a vitamina para ele... Não pode nem parar para fazer a vitamina. Ele dizia que estudava com a vitamina aqui. Aí... Sendo que eu, mesmo sabendo que eu não queria aquilo ali, era muito difícil, até porque eu não tinha passado. Então é como se o que eu fiz diferente não deu certo. Mas aí, enfim. Aí começou o meu primeiro ano de cursinho. E aí eu tive uma palestra com a senhora, né, no Trilha. E aí, pronto, aí mudou e eu comecei a lhe seguir em rede social. E aí entrou a pandemia. Aí quando entrou a pandemia, assim, os professores estavam lá, mas era muito aquilo do conteúdo. Então, essa parte de, tipo, conciliar. E eu acho também uma coisa que mudou pra mim muito também na pandemia é porque o ambiente de casa virou um ambiente de tudo. Sim, de estudo, pra todo mundo, foi uma loucura, né? Então, aquela coisa do tipo, eu cheguei em casa do cursinho e vou aqui parar meia hora pra ver uma televisão. Não tinha isso, porque eu tava em casa o tempo inteiro. Então, que horas que eu ia fazer? Sabe? Ficou essas dúvidas. E aí, sendo que eu também comecei a conviver mais com os meus pais. Então, foi um momento que eles viram realmente como que eu tava com aquilo ali, sabe? Que eu realmente tava... Que você tava estudando. Estudando, enfim. Tanto que aí o meu primeiro ano de cursinho, eu acho que a gente pegou... Foi o ano que o Enem foi em janeiro. Então foi tipo... Não, foi um caos aquele ano, né? Foi realmente um ano de cursinho, não foi os 9 meses, né? Que normalmente eu acho. Então... E uma ansiedade tremenda, e notícia de que a prova vai ser diferente, a prova vai mudar, e a prova vai ser um dia só, e a prova vai ser 2 dias. E ninguém sabia como é, tipo, ter que fazer a prova de máscara, e fazer toda uma coisa totalmente diferente. E aí, meus pais começaram a ver a minha rotina, e quando eu lhe conheci, aí eu tive meio que um respaldo de que, tipo, realmente eu tava pensando, indo pelo caminho certo. Então, por mais que meus pais não concordassem, eu tinha minha... Você tinha mais força ali. Eu tinha fé. Fé na senhora, que ia dar certo. E começou a ter estratégia, né? É muito legal te escutar, Brenda, porque assim, cada região do Brasil tem, obviamente, sua cultura e a sua forma de pensar a jornada até a aprovação. Principalmente quando a gente está falando de passar no curso mais concorrido que existe, que é o curso de medicina. E é cultural, né? Eu já comentei aqui no podcast, em outro episódio, que lá em Goiânia tem uma perspectiva de que para passar em medicina tem que estudar 8 horas. Com base em quê? Com base em nada. Com base em ideia tirada do sovaco, repetição, tradição. Sim. Então, as escolas têm a tendência de ficar aberta até as de performance. Ficar aberta até as 10 horas da noite por conta disso. Significa que todo mundo que passa estuda 8 horas? Claro que não. Mas fica esse imaginário reforçado, né? Lá em Manaus já é a perspectiva do cursinho. Então, é uma tendência de assistir aula o dia inteiro, fazer pouco exercício, mas assistir muita aula. Um ou outro cursinho que começa a se posicionar diferente, né? O Vetor, que é um parceiro que a gente tem lá, já teve essa coragem, reduzir quantidade de aulas, incentivar o aluno a estudar. E aqui no Nordeste, quando eu cheguei pela primeira vez, sobretudo no Ceará, né? Obviamente, o Nordeste tem suas diferenças para cada região, mas aqui em Fortaleza e em Juazeiro, já é uma perspectiva de naturalizar o tempo até a aprovação, né? Então, 3 anos de cursinho, 4 anos de cursinho, é quase como se fosse normal, como se fizesse parte, assim, da jornada. E tem uma perspectiva de sofrimento, assim. Eu sinto que, e aí você pode falar disso melhor do que eu, porque você, né, vive aqui e tal, não é só sobre estudar o dia inteiro. É quase sobre não poder ser feliz demais na jornada, sabe? Eu vejo um olhar punitivo, eu acho, também. Punitivo, uma boa palavra. Tipo isso, né? Assim, eu já estudei tudo essa semana, eu tenho um horário, vou pra festa. Não, mas se você for pra festa, você não vai passar, porque quem passa não vai pra festa. Sim. Então, é quase entrar numa pira de que o sofrimento na jornada dignifica. Quando eu comecei a construir o Método Leal, uma das premissas era essa, assim, de que a minha pesquisa começou por esse lugar, do tipo... Quem foi que disse
que sofrer mais aumenta a chance de aprovar. Porque as pessoas estão repetindo isso como se fosse uma verdade absoluta. Tanto que quando a pessoa, né, um vestibulando sai para passear, mesmo que sai com uma culpa absurda, que você falou aqui, né? E aí não adianta você dar uma volta com culpa, porque você não vai nem descansar, nem se entreter, nem aumentar a produção de dopamina, você vai ficar tenso, não vai resolver nada, né? Então, é mais desafiador, eu diria, em regiões, em cidades que têm essa perspectiva cultural dessa questão de punição ou do sofrimento, de glamourizar o sofrimento. Porque quando eu chego para falar de performance, estratégia de prova, eu acabei ganhando fama de fofa, essa carinha redonda, mas principalmente porque a Fernanda tá falando que tem que dormir bem, a Fernanda tá falando que pode passear, que pode, né, encontrar os amigos. Aí eu fiquei com essa fama de fofa, porque talvez seja muito mais, sei lá, muito mais difícil virar pra minha cara e falar, nossa, aquela que é neurocientista, aquela que criou estratégias para fazer a prova do Enem, estratégias essas que você usou, né, de rotina, de prova. Sim. Mas as pessoas ignoram essa parte, assim. A fama que ficou, que perdurou por muito tempo, e tem alguns lugares que eu acho que ainda me enxergam assim, é como se eu fosse a tia boazinha, sabe? E, cara, se eu fosse só a tia boazinha, não tinha tanta história de aprovação para contar, né? Sim, Brenda, com certeza. São mais de 23 mil alunos aprovados aí, e contando. Mas é isso, acho que se eu fosse muito braba e tivesse proibindo a galera de fazer as coisas, o respaldo viria melhor, né? Porque elas já estão preparadas para ouvir isso, né? Faz sentido? E eu acho também que, assim, hoje um dos fatores mais decisivos é que a pessoa, na hora da prova, fica ansiosa, fica nervosa, esquece, dá um branco. Às vezes não é o conteúdo, não era, tipo, mais estudo. E essa rotina antes, eu acho que é responsável por essa ansiedade na hora, sabe? Muitas vezes. Porque é como se sua vida dependesse daquilo. Então, se você não der o seu melhor ali, você tá lascado. Total. A gente fala muito, Brenda, que é a comparação entre estudante e atleta de alta performance. Não adianta você ser um atleta que tem muita técnica se você chega na hora do campeonato e a ansiedade ou a falta de preparo mental e emocional faz você não conseguir performar, né? Você vai ser um excelente atleta de treino, mas tu não vai ganhar campeonato nenhum, porque na hora do campeonato a coisa não acontece. Então, juntar essas duas coisas, né, que é a habilidade técnica, no caso do estudante, o conteúdo, junto com a perspectiva emocional, o preparo mental, faz toda a diferença. E eu acho também que, assim, é um ciclo. Tipo, você começa a viver em sofrimento e aí você não passa, às vezes, por um nervosismo. E aí você, outro ano sofrendo de novo. E tanto que várias pessoas que, quando você passa, muitas vezes vem muita gente falar com você, o que você fez? E aí E é muito difícil falar para as pessoas que ela tem que quebrar esse ciclo do tipo, tanto que eu lhe indiquei para várias pessoas, porque é o que eu disse, tipo, eu acho que o respaldo dá uma coisa do tipo, eu posso fazer isso mesmo. Mas de quebrar esse ciclo de super produtividade, né? Que às vezes você nem faz nada, você só fica lá olhando pro livro. É aquela diferença entre ser ocupado e ser produtivo, né? É tanto ciclo que tem que ser quebrado. Você foi muito corajosa de se posicionar com os pais, e seus pais não têm obrigação nenhuma de entender sobre neurociência da aprendizagem, mesmo sendo da área de saúde, porque esse tipo de conteúdo a gente não estuda. Eu não estudei isso na época que fiz licenciatura também, então professor não estuda, médico não estuda, é uma área específica, recente, tem pouco mais de 45 anos aí que a gente entende melhor como é que o cérebro aprende. Mas é difícil se posicionar e fazer diferente. Tem um ciclo que eu costumo brincar que é um ciclo muito difícil de ser quebrado, e esse você quebrou assim com maestria, que é o ciclo de deixar de ser o filho ou a filha coitadinha. Porque assim, quando você tem uma família que apoia muito, né? Porque obviamente não é todo mundo que tem essa família que apoia, é um super privilégio, inclusive, não vamos nem ignorar esse fato. Então, aqueles estudantes que tem aquela família que protege e que apoia e que ao mesmo tempo cobra muito, quando vê o filho ou a filha se matando de estudar, que o menino chega esbilinguido, assim, não vai em festa, não vai em nada, a pessoa vive nesse estado punitivo, a família tende a valorizar essa jornada.
Sabe assim? Vira o orgulho da família, o orgulho da mamãe, do papai, da titia, da vovó. Todo mundo fica, ai, tão bonita, ai, tadinha, olha, ela não pode ir porque ela tá estudando. Nossa, olha, ela não faz nada da vida mais. Nossa, olha. A pessoa vai assim, secando. E a mãe, né? E a mãe e o pai ficam nessa. Por quê? Na lógica do senso comum, se matar de estudar, ficar de castigo em casa praticamente, é um sinal de muito estudo e, como consequência, é um sinal de comprometimento que vai passar, né? E também tem muito aquilo de que ninguém morre de estudar. Tipo assim, ninguém... É 2 anos da sua vida que tu não vai nem lembrar disso daqui 10 anos. Fica na lógica do sacrifício, né? Sim. Tipo, você tem um tempinho pra descansar e fala, mas não é possível. Sim. O vestibular tá chegando. E, tipo assim, no meu caso, eu tinha aula de manhã, no cursinho, né? E eu estudava à tarde no cursinho, e eu ia do cursinho pra academia. Porque, como eu disse, tipo, no 3º ano, eu abdiquei total do meu lado, tipo, de saúde, de alimentação e de exercício físico. E aí, no meu cursinho, eu disse, não, eu vou mudar isso. Aí, eu ia do cursinho pra academia e chegava em casa, eu tava morta. Aí, eu ia, tipo assim, fazer as minhas comidas do outro dia pra levar pro cursinho e ia, tipo, descansar. Mas, tipo assim, muitas vezes... o entendimento que dava era de, tipo, que eu tinha que estudar quando eu chegasse em casa. Porque vários colegas meus, inclusive, da época, tipo, iam pra casa e estudavam até 11 horas da noite. E eu, gente... Porque, assim, eu peguei a pandemia, mas abriu em, acho que setembro, não foi? E aí voltou os cursinhos presenciais. Então, quando eu tinha isso, meio que era uma coisa meio assim. Tanto que eu acho que foi até bom quando eu passei, que, tipo, eu mostrei que não precisa sofrer tanto, sabe? Vai servindo de inspiração, né? A gente, lá em Goiânia, eu implementei o método Léo pela primeira vez numa escola em 2017. E eu tava aqui em 2020, né? Foi. 2020. Então, 2017 foi em Goiânia, 2018 em Goiânia, começou a expandir para outras cidades. Imagina, 2020 eu tava em Fortaleza, e 2021 em Manaus, e a coisa foi expandindo pelo Brasil inteiro. E logo no primeiro ano a gente aprovou o primeiro lugar em medicina na UFG, que fez questão de falar que fazia academia de segunda a sexta. E eu lembro que saiu essa notícia, a repórter não queria nem que publicasse, porque ela falou, mentira, imagina, eu faço essa entrevista todo ano, não tem essa pessoa que passa fazendo academia. Tem, porque é sobre método de estudo. É a mesma coisa, é muito engraçado pensar isso, mas é a mesma coisa de, o melhor jogador de futebol é aquele que treina sem parar. Não existe nenhum atleta que treina sem parar, não existe nenhum atleta que não tenha repouso, descanso, sono de qualidade, cuidar da mente. Então, da mesma forma que a gente precisa pensar no atleta, a gente precisa pensar no estudante. Eu queria que você contasse, beleza, você passou um 3º ano abdicando de tudo, fazendo... Eu fico falando que é senso comum, mas é foda, porque não é só senso comum, né? Fazendo o que o senso comum, as famílias e boa parte das escolas e cursinhos ainda perpetuam. Que é abdique de tudo, dedique 100%. Aí, no 3º ano não deu bom, cursinho, me conheceu o método Léo e começou a aplicar. O que você começou a aplicar, assim, e que logo no começo já começou a sentir diferença? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, realmente a primeira coisa foi o planner. Porque hoje em dia eu amo planejamento. Mas eu acho que foi ali que foi a sementinha. Eu lembro que a senhora falava de, tipo... Porque, por exemplo, as apostilas, né? Tem 15, 20 questões em toda a apostila. Em toda a aula. Então, se você for ver no final do dia, você tinha... Eu acho que eram 6 aulas por dia. 6 vezes 20 é isso. 15, 20... Entre 100 e 120 questões ali, não era? E aí... Tá bom, você chega à tarde, você vai fazer isso... Às vezes nem sobra tempo de você fazer outra coisa. E às vezes a aula nem é tão importante assim. Então... Eu acho que a parte do planner que a senhora dizia, tipo, quantas questões você acha que é necessário, né? Sim. Pra você aprender, pra você fixar. E já era polêmico, né? Eu lembro da cara de vocês, porque a premissa básica é não. Se na apostila tem 15 questões por capítulo, eu tenho que fazer todas. Deve ter um motivo pra ser 15. Deve ter um motivo. Aí eu chego pra dizer, gente, qual que vocês acham que é o motivo? Aí todo mundo fica em silêncio. Não tem motivo, por isso que numa apostila é 15, na outra é 20, tem apostila que bota 40, foi um número tirado do sovaco. E, detalhe,
é ingênuo demais pensar que uma mesma quantidade de questões vai funcionar para fixação para todo mundo. Exato. Sim. E também eu acho que a senhora dizia para botar gratidão e o orgulho do dia, né? Sim. Então eu acho que na época, assim, eu que fiquei muito frustrada quando eu não passei, tipo, isso melhorou muito na autoestima mesmo, sabe? De ter um acalento. Porque é um tijolinho por dia, né, Brenda? É muito difícil manter a autoeficácia, né, que é o senso de competência, que é, e aí não é papo motivacional, é científico, que é acreditar que é capaz de fazer. Sem a gente acreditar que é capaz de fazer, não é sobre ser capaz de passar. É sobre ser capaz de fazer o que é preciso para chegar lá. Se a gente não acredita nisso, né, se eu me sinto completamente incompetente, como é que eu vou convencer meu cérebro a gastar uma energia gigantesca numa parada difícil pra caramba, que é sentar a bunda na cadeira e estudar? E quando eu cheguei nesses dois, eu acho que você não sabe dessa. Quando eu cheguei em gratidão e orgulho, porque são os dois balõezinhos, né, que tem naquele planner. Eu fui, numa das pesquisas que eu fiz, dos ex-alunos de Harvard que tinham mais sucesso depois de formado. E eles tinham, na época que cursavam faculdade, índices altos de gratidão e orgulho. Aí eu fui aplicar teste, porque eu, né, pesquisadora, obsessiva, aquelas. Fui aplicar teste com alunos de cursinho. E quais foram as emoções positivas dentre as 10 mais comuns? As emoções positivas menos frequentes em estudantes de cursinho? Gratidão e orgulho. Eu acho que é porque, tipo, o orgulho, eu acho que as pessoas olham pro cursinho muito como se, tipo assim, a sua vida tivesse parada ali, né? Tipo, por que eu vou me orgulhar disso? Tipo, eu acho que é o ponto de vista, porque as pessoas não... Querendo ou não, você tá ali lutando pelo que você acredita que vai ser o melhor pra você. Então, as pessoas não tendem a olhar com um olhar pessimista pra isso, né? Sim, até porque o desconhecimento é muito completo, é muito grande, né? Que se eu parar pra pensar, quem tá no cursinho, não tá no cursinho porque não passou. Porque para fazer uma faculdade, você não precisa fazer cursinho. Inclusive, você pode mentir para você mesmo, você pode mentir para todo mundo e se enganar que você quer fazer outro curso em outra faculdade e fazer qualquer curso em qualquer faculdade. Eu entendo que só faz cursinho a pessoa que tem um sonho, que tem um desejo e que tem coragem de mostrar que fracassou para todo mundo. Por isso é tão doído. Não é? Tem muita gente que finge. Não, eu vou fingir aqui que eu tenho outra vontade, que eu quero fazer outro curso, outra faculdade. E é difícil sentar naquela cadeira de novo, começar tudo de novo e ter um monte de palpiteiro, de tia, de parente, de gente botando o dedo e reclamando. E é um confronto direto, eu acho, com você mesmo. Tipo, todo dia você vê que você não foi suficiente, digamos assim. Então, mexe muito com a nossa autoestima mesmo. Por isso que, às vezes, as pessoas mais velhas não entendem como é que é tão difícil estudar. Porque, em teoria, é só você acha estudar. que é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Tipo, porque tu reclama se tu tá só estudando. Então, mas eu acho que essa... E foi a senhora que me disse, inclusive, isso. Que esse confronto com o fracasso, né? Então, é uma coisa muito... E também, por exemplo, eu fiz 2 anos de cursinho. Então, a cada vez que você não passa, tem que olhar pra trás e ver o que foi que você não fez e quais foram os seus erros. Então, isso é muito doído de ver. Total. E se você está usando ferramentas, né? Você falou do planner, da gratidão e do orgulho. Se você está estudando e ao mesmo tempo que você estuda, que você faz prova, você está avaliando a sua performance, se você não está jogando no escuro, que a gente fala, né? Você está entendendo o que você está fazendo e o que falta fazer. Quando você não passa, por mais doído que seja, não é uma sensação de que não valeu nada. Você sentiu isso? Porque, né, se você está no escuro e você não passa, parece que no ano seguinte você vai começar do zero. E, cara, não existe começar do zero. Eu fiz 2 anos, né, de cursinho, mas eu lhe conheci no primeiro. Então, no meu primeiro ano de cursinho, a minha nota foi muito boa. Eu tirei, acho que era 791. Uau. E o corte do ano antes tinha sido 786 da UFC daqui. Então, estávamos todos comemorando. Vai dar. Meus pais super felizes. Que desespero. E foi todo mundo super feliz. Aí aumentou, foi pra 805 Fortaleza. Nossa. E aí eu lembro desse caos, que foi aquela régua que não faz o menor sentido. Todos os lugares subiu. Então foi um baque, assim, tipo... Eu fiquei uns 3 meses só existindo ali. Em negação, tadinha. Mas assim, quando eu retomei, né? E fui voltar a estudar, não foi como se eu fosse começar... Não foi como... Tipo assim, eu olhei pra trás e eu vi que eu fiz o que eu podia, o que eu
eu fiz o certo, entendeu? Tanto que na época eu até falava assim, o que foi que eu errei? Né? Tipo assim, pra que eu tenho que consertar agora? Porque tem isso de você olhar o que errou pra não fazer diferente, né? E aí... Mas foi uma coisa de olhar pra trás e ver que eu fiz o... Que eu progredi muito, entendeu? Eu acho que eu aumentei 30 pontos de um ano pro outro. Que nessa reta final é mais lapidado, né? Sim. E aí eu... E é o mais difícil de subir, né? Porque subir quando você tá lá embaixo é um nível de esforço. Subir quando você já tá lá em cima, nós estamos falando de questões difíceis. Tanto que eu fiz uma questão a menos quando eu passei do que nesse primeiro ano. Tipo assim, não era mais uma questão de... Não. Era sobre coerência de acertos. E a minha redação também. Boa. E aí, assim, tanto que eu acho que uma das coisas que eu desenvolvi também com a senhora foi esse senso crítico de, tipo, o que é que eu preciso agora, sabe? É até esse negócio das questões, né? Quantas questões eu preciso? Mas, porque, por exemplo, eu sabia que a minha base de conteúdo era boa. Porque, assim, na pandemia, eu foquei muito, tipo, como tinha muito tempo, eu foquei muito em, tipo, assuntos que mais caem, assuntos de mais relevância, aí os assuntos que eu tenho mais dificuldade. Então, eu solidifiquei muito bem a minha base. E eu sabia que não era mais morrer de estudar, tipo, teoria, entendeu? Então, aí eu comecei a fazer os simulados, muito simulado, online, do Enem passado, enfim. Aí eu fazia a correção aprofundada e... Tanto que o meu último ano, como eu tive parei aí uns mesezinhos sofrendo, eu foquei muito em prova e nas questões que mais caíam, nos assuntos que mais caíam, né? Então, eu acho que isso, eu devo à senhora também, do tipo, de ver o que é que eu realmente precisava naquele momento e na redação. Foi muito redação. bom. Então, se a gente for levantar aqui as coisas que você aplicou do método Leal, você falou que você usou o planner, a forma de planejamento do planner, gratidão, orgulho, correção aprofundada. As estratégias da prova também. Dos blocos de questões. Blocos. Cara, aquilo ali é uma sacadinha que faz diferença, não faz? Faz, total. Pra mim, assim, eu detesto o primeiro dia do Enem, pra mim é um porre. Então, pra mim era muito bom, sabe, ter a distribuição de saber, né? Começa por humanas ou começa por linguagem, qual a ordem faz, quando vai ao banheiro, meu nível de obsessão. Tem até a hora que vai no banheiro, porque eu parto de um pressuposto que se é performance, se é pra garantir a vaga na universidade, cada detalhe conta, né? E também, às vezes, eu não sei se estou ficando doido, mas que tinha, às vezes, de você ir no banheiro mesmo que você não quisesse ir, só pra esparecer, né? É isso mesmo. Sim. É isso mesmo. E aí, eu lembro também da estratégia dos 30 minutos antes, né? Do POP. E aí, que é essa estratégia das respirações e postura de poder antes da prova. De lembrar dos conteúdos que você dominava, que você mais estudou, né? Assim. Então, eu ia repetir aquilo ali nos 30 minutos. E aí... Eu acho também que me ajudou muito na ansiedade. Eu lembro que era alguma coisa do tipo você reconhecer que tá ficando ansioso. Não tinha um negócio assim? Sim, a técnica dos 5. Os sinais. Reconhecer, né? Assumir que é ansiedade, né? Olhar pros sinais do corpo. Aí ver o que tá acontecendo, né? E aí... Enfim, então essas coisas... Eu lembro de alguma coisa que eu não lembro bem. Mas eu não lembro agora. Cara, mas é muito legal, porque assim, a gente não se vê desde 2020, né? A gente tá em 2023. Sim. E quando a gente foi selecionar, né, os alunos que a gente ia convidar para participar do podcast, eu vi você. E eu fico tão feliz de estar aqui, de ouvir tua história, de ver o tanto que bom que eu saí lá de Goiânia e vim parar aqui em Fortaleza e te encontrei. E ver o quanto essas coisas que eu desenvolvi do método Leal, que fazem parte da pesquisa e tudo mais, o tanto que elas fazem parte da sua vida, né? Você fala disso e até hoje, eu acho, assim, a forma de lidar, por exemplo, na faculdade, né? O curso de medicina é muito exaustivo também. Então, essa parte de conciliar tudo, até hoje eu carrego, sabe? Esse senso crítico também, porque, tipo, esses professores meio sem noção, que vão falar que você tem que estudar tudo, que não sei o quê... Não existem só nos cursinhos, sabe? Verdade. Então, de você saber olhar e ver, tipo, não vou escutar isso, não. Não vou surtar por conta disso, não. Vou fazer aquilo que realmente faz sentido. E de conciliar mesmo tudo da vida, né? Bom demais. Brenda, eu queria que você deixasse um conselho para quem tá ou no terceiro ano ou no primeiro ano de cursinho e tá nessa pira de achar que precisa
se matar de estudar, que precisa sofrer, essa pessoa que não está se permitindo relaxar e talvez ainda não tenha entendido que existe um outro caminho. Que conselho você deixa para essa pessoa? Isso eu ouvi com uma colega minha, na verdade, é que para você passar tem que ter 3 pilares, que é o estudo, né, o lazer e eu acho que era atividade física, não lembro. Mas é isso. Não tem como você sustentar toda a sua base em uma só coisa. Você tem que ter, eu acho que tudo fortalecido, sabe? Outras áreas da sua vida, porque a sua vida não depende só de você ser aprovado ou não. Existem outras coisas. E quando você ampliar o seu olhar, você vai se sentir muito mais seguro para ir para a prova e para fazer o que tem que ser feito, sem aquele peso de, tipo assim, meu Deus, isso aqui é a única coisa da minha vida e eu preciso dar certo nisso. Que não é bem assim, eu acho. Maravilhosa. Ó, a gente vai encerrar, mas antes de encerrar, antes de chamar o próximo episódio, eu quero chamar aqui a BFF da Brenda. Porque não o suficiente a Brenda passou, como também a melhor amiga também tá na faculdade. Lígia, cadê você? Ali! Maravilhosas! Eu aguento. Gente, passar é bom, mas passar e ter a BFF na faculdade é melhor ainda. Então, Brenda, muito obrigada por ter vindo. Próximo episódio, a gente vai conversar com a Lígia. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.